Beleza, tá. Vou compartilhar a tela aqui. Vou iniciar a gente mesmo. Apresentar agora. A tela inteira. Consegue enxergar, Marco? Esse capítulo aqui, Marco, desse livro aqui, ele, apesar que ele está muito bem relacionado com a concorrência perfeita, tem um pouco de tudo aqui, né? Mas é assim, é o que eu mais gosto. Por quê? Porque ele trata exatamente de produção. Aqui é bem prático o negócio mesmo. Então, de cara aqui ele já mostra uma tabela de produção pra gente. Primeiro aqui, vamos ver o título dele, ó. Chama-se Economia de Escala e Escopo. Por que ele tem esse nome, Economia de Escala e Escopo? Quando a gente pega essa... Bom, economia significa de, puxa, otimizar, né? Quando a gente fala economia, é economizar, ou seja, otimizar. Vamos produzir realizando o mínimo possível de desperdício, porque você sabe que em todo processo produtivo vai ter perda. Tudo que a gente faz não adianta. Mesmo que você for lavar uma louça, saiba que boa parte da água que você está utilizando ali, ela vai embora. Boa parte do sabão, do detergente que seja, você nunca vai conseguir utilizar tudo. Então a ideia é a gente minimizar a perda, minimizar prejuízo, tá? Isso está tudo relacionado com a palavra economia, alocação de recurso, decisão. Quando a gente fala em decisão, a gente acaba tomando ou realizando uma escolha, né? Em pelo menos uma dentre as diversas alternativas possíveis. E isso também está relacionado com o custo de oportunidade. Toda e qualquer decisão, toda escolha que a gente toma, ela vai ter um custo. Então você tem que fazer uma escolha entre A e B, ou X e Y, que seja. Não importa, para tomar um, você vai ter que abrir mão do outro. Para realizar uma determinada tarefa ou atividade, você vai ter que abrir mão de uma outra atividade. Então, qual que é o custo da realização de uma determinada tarefa, atividade, produção de alguma coisa? É uma outra que você vai estar abrindo mão, né? Então, a ideia aqui é produzir em escala. Poxa, produzir em escala significa o seguinte: eu vou aumentar a minha produção. Tá, mas aumentando a minha produção, será que eu vou conseguir enxergar diferença no meu custo de produção? Será que ele vai diminuir? Exatamente isso que esse capítulo trabalha, né? O capítulo 3, economias de escala e de escopo. Então aqui, Martin, esse capítulo aqui ele vai tratar essencialmente sobre custos de produção, basicamente sobre custo e retorno. E são diversos os custos que a gente tem, tá? Isso aqui você já viu lá na disciplina de microeconomia, acredito que lá com Varia, né? Um pouco sobre custos, sobre, por exemplo, custo fixo, custo variável. Os custos o custo variável a gente divide em vários subcustos, como por exemplo, custo variável médio, né, custo marginal, principalmente esse. Então a gente vai trabalhar sobre isso, né, sobre os componentes básicos, né, do custo. Isso aqui é algo, Martin, que a gente deve utilizar na nossa vida diariamente. Só para você ter uma ideia, tem empresa que perde muita rentabilidade, ou perde parte de sua rentabilidade por não computar corretamente os custos, tá? Não calcular, não levar em consideração, não colocar na ponta da caneta todos os custos relativos ao seu negócio. Sejam esses custos explícitos, ou seja, também os custos que são implícitos, ou seja, a gente acaba separando o custo contábil de custo econômico, né? O custo econômico os contadores não costumam considerar, mas a gente que é da economia, a gente precisa considerar que puxa,
Você leva em consideração todos os custos da empresa, todos os custos do seu negócio, só que tem algum tipo de custo que ele está escondido, que é exatamente o custo de oportunidade, aquele custo que você está abrindo mão dele, mas a gente tem que considerar ele também. Tá? Vou citar um exemplo. Tá? Tem um amigo meu que ele acabou de abrir uma pizzaria numa cidade de Nova Mutum. Aí ele me disse assim, Ricardo, eu vim de minha casa, eu coloquei 150 mil nesse negócio para abrir essa pizzaria. Deixa eu voltar aqui para mim ver você. E já faz 3 meses eu consegui tirar só 3 mil para mim. Eu falei, calma, rapaz, calma, espera, paciência. Você está repondo estoque, você está pagando aluguel, pagando funcionário, tá? Até você recuperar esse dinheiro vai levar um tempo. Você está ganhando mercado, está ganhando clientela. Só que o que eu achei interessante, Marco, é que ele, por mais que ele não tenha o embasamento teórico que a gente tem de economia, mas ele tem experiência vivida. Então ele falou assim, Ricardo, eu tenho que sobrar para mim um dinheiro que vai ser o retorno do meu investimento e ainda tem que tirar um salário para mim. Eu achei interessante ouvir isso da parte dele, porque a maioria das pessoas erra quando resolve empreender, montar um negócio, tomar uma decisão de investimento e a pessoa pensa assim, o que sobrar é o meu salário. E elas não fazem essa separação. Exatamente, elas não fazem essa separação do salário dela, os proventos dela e também do retorno do investimento, tá? Porque se você não considerar esses dois, cara, não investe. Por que foi vender a casa? Vai trabalhar de funcionário para uma pizzaria e fique só com seu salário. Então, pelo menos ele teve essa noção intuitiva, por mais que eu não vou falar que ele é leigo, mas é assim, ele não tem curso superior, mas ele tem experiência, ele é vendedor de um laticínio, então ele tem muita experiência de vida, ele tem contato com donos de diversos tipos de estabelecimento comercial, e então por isso que ele teve essa noção, caramba, eu preciso tirar o retorno do meu investimento, tá? Nem que seja um pouquinho, tipo 3 mil reais por mês, mas além disso eu tenho que tirar pelo menos uns 3 mil de salário. Ele falou isso para mim e eu achei bacana ouvir isso da parte dele, porque a maioria das pessoas não considera isso. O que eu já vi de gente montar negócio pequeno, negócio médio, e a pessoa ela não dura muito tempo no mercado, ela acaba simplesmente, puxa, ela vira pó, tá? Ela mesmo fecha as portas do negócio dela para o mercado, tá? Por quê? Por falta de gestão, falta de conhecimento e de aplicação desse conhecimento no dia a dia no seu negócio. É por isso que todo o custo da atividade econômica ele deve ser computado sim, tá? Eu não gosto muito de falar a palavra calculado, né? Porque quando a gente fala em calcular, eu me lembro do cálculo aritmético, cálculo geométrico, derivado, só que aqui entra isso, tá? Porque aqui a gente vai trabalhar com custo marginal. Então aqui é correto a gente falar em calcular custo, além de computar custo. Computar significa fazer o levantamento dos custos. Mas, vixe, acabou a energia? Ó, deu um pico. Ainda bem que a internet não caiu, mas vai cair agora. Vai cair agora o sinal, deu um pico aqui. Caiu a energia e já voltou. De internet, enfim. É, caiu. Mas agora ele vai voltar. Guardar um pouquinho. Beleza, voltou aqui.
Voltando o sinal, voltando. Opa, Heitor, bom dia. Voltou aqui. Consegue ouvir e ver? Marton? Ouvi sim, só não tô vendo. Só não tá vendo. Isso. Acho que agora você vê, né? Sim. Deixa eu compartilhar novamente aqui. A tela inteira, vamos lá. Então, assim, voltando aqui, a gente tem que levar em consideração os custos, tá? Todos os custos de produção. Tanto os custos explícito, que aqui está fora, que aparece, que está visível, né? A grosso modo, os custos contábeis, aqueles que a gente está vendo, né? E os implícitos são aqueles custos escondidos, tá? Como, por exemplo, principalmente o bendito do custo de oportunidade. Tem que considerar ele. Caramba, eu estou abrindo mão de X horas aqui do meu tempo que eu poderia estar alocando trabalhando para alguém. Então eu estou vendendo esse tempo para mim mesmo, porque agora eu estou empreendendo o meu negócio. Então eu tenho que considerar, eu tenho que ter o retorno do meu investimento, certo? E eu tenho que ter também o meu salário. Opa, e eu estou trabalhando da forma correta, né? Ou seja, eu estou levando em consideração o meu tempo e o meu trabalho, ou seja, estou tendo um custo de oportunidade. Então eu tenho que ter não só o retorno do investimento, mas eu tenho que receber o meu pagamento, o meu salário também. Tá? As empresas costumam chamar isso de prolabore. Então vamos lá. Daí existem custos que são considerados a curto prazo e também temos os custos de longo prazo, tá? A longo prazo, considera-se que todos os custos são variáveis. Só que no curto prazo, pelo menos um custo ele vai ser fixo, tá? Então a gente tem que começar separando essa distinção de custos entre fixos e variáveis. A gente começa por aí, tá? Entre os custos explícitos, né? Então o custo fixo é assim, como o próprio nome fala, ele é fixo, está fixado, ele não vai variar. E qual o custo que varia? É aquele que muda, que ele vai, por exemplo, diminuindo ou crescendo à medida que você vai aumentando a sua produção, produzindo mais unidades, certo? Então o custo fixo ele não está relacionado à produção. A cada período de tempo, por exemplo, a cada mês você vai ter aquele custo, produzindo ou não. E eu vou dar um exemplo muito comum, muito clássico de custo fixo, que é, por exemplo, o aluguel. Você alugou um barracão para montar o seu negócio lá, a sua fábrica. Chegou ao final do mês, o dono do barracão não está nem aí se você produziu ou não. Ele quer receber o aluguel dele. Quanto que é o aluguel desse barracão? É 7 mil reais. Mas estava muito ruim produzir pouco. Não estou nem aí, cara. Por sua conta e risco. Dá o meu 7 mil aqui. É assim que funciona, tá? Isso é custo fixo. O custo lá com o escritório de contabilidade. Sei lá, 600 reais por mês. Cara, tem que pagar. Não adianta. O escritório de contabilidade está prestando serviço para você. Ele não está nem aí. Não quer saber se você produziu ou não. Você tem que pagar. Então a gente começa por essa distinção. Aí você vai falar assim, de repente, professor, mas... foi falado uma vez para mim que energia ou água, isso é custo fixo. Esquece isso, isso é coisa do passado. Por exemplo, no passado a tarifa era 1, o consumo era 1, hoje tudo mudou. Tá? A economia era pequena, a população era pequena, então, por exemplo, tinha um advogado, ele abria ali o seu escritório de advocacia e ele tinha ali, claro, um custo com energia elétrica. Vamos colocar aí, sei lá, 20 anos atrás. Há 20 anos atrás o clima era diferente, então nem ar-condicionado tinha. Ele tinha só um ventilador, uma geladeira, né, para ter água gelada, um bebedouro, alguma coisa assim, e uma lâmpada e só. Então ele acabava não consumindo além da tarifa mínima de energia elétrica, que são, por exemplo, aí, vamos colocar, acho que 25 kW para um padrão monofásico, se eu não me engano.
Ele nem chegava a atingir esse limite de consumo e por isso que o custo dele com energia elétrica era fixo. Tá? Só para citar um exemplo. E a mesma coisa, hoje a situação mudou, né? Hoje o consumo, a demanda por bens e serviços, ela é muito maior. Então hoje já não se pode muito mais considerar isso como sendo custo fixo. Energia elétrica ela é variável, não adianta. Ah, professor, mas e a água? Depende, se você usa água lá só para funcionária da limpeza limpar o chão ali, gastar pouca água, beleza, de forma que você nem atinja ali ou vai atingir no máximo a tarifa mínima, é um custo fixo sim, né? Porque queira ou não, atingindo aquele limite de consumo ou não, pelo menos aquilo ali você vai ter que pagar. Então, existem alguns casos aí, mas de um modo geral, hoje considera-se que a energia elétrica ela é custo variável sim, tá? E qual que é o lance aqui, voltando para nossa tabela aqui, tá? Pois a gente vê aqui que a gente vai destrinchar esse custo variável aqui em diversos custos, como por exemplo o custo médio total, custo médio variável, certo? O custo marginal. A gente vai fazer a mesma coisa com a receita média, receita marginal. E no final das contas a gente vai, o nosso interesse principal aqui, princípio, é descobrir qual o nível de produção que vai dar o maior nível de lucro para a empresa. Ah, mas por que isso? Ué, fala para mim. Quem é aqui de vocês vai se arriscar a montar um negócio, empreender porque é bonzinho, porque gosta do negócio? Não, vocês querem ganhar dinheiro. Afinal de contas, o objetivo de toda e qualquer empresa é ganhar dinheiro, é ter lucro. Sim ou não, gente? Claro que é. Não tem outro objetivo. Ah, o padeiro existe porque ele é bonzinho, gosta de acordar cedo, fazer pão, vender para você. Mentira, ele quer ganhar dinheiro, tá? E outra, existe uma máxima da microeconomia que fala assim, o mais é preferível a menos. Ah, beleza, então a ideia da minha empresa é ter lucro. Ela existe porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter lucro. Ah, eu quero ganhar só esse de lucro? Não, cara, todo mundo quer ganhar o máximo de lucro possível. Então o objetivo da empresa, além de ter lucro, vai ser obter o maior lucro possível. Se a gente colocar num gráfico, tenta imaginar um gráfico ali, ó. Um gráfico de lucro de acordo com a quantidade produzida. Então você coloca lá no eixo horizontal a quantidade produzida, né? Coloca aí 0, 1, 2, 3 e vai subindo, vai aumentando a produção. E no eixo vertical você vai colocar o quê? O seu nível de lucro. Ah, professor, então vou relacionar lucro com produção? Então quer dizer que aumentando minha produção, meu lucro vai aumentar de forma infinita? Não, não é assim que funciona. Tá? E é justamente isso que esse capítulo trabalha, economia de escala e escopo. Tudo nessa vida tem limite, gente, não adianta. Não adianta. Aí que vem a economia, para aplicar exatamente a alocação. Então vamos alocar os nossos recursos de forma que a gente consiga maximizar os nossos resultados, né? Minimizar os nossos desperdícios. Então vai chegar um nível de produção que você vai obter o máximo retorno possível em termos de lucro. Não estou falando de faturamento, lucro. Dinheiro líquido que sobra no seu bolso final do mês. Tá certo? E aí quando você aplicar as curvas de custo nesse gráfico, você vai ver que ela vai ter um comportamento mais ou menos tipo parabólico, quando a gente considera custo versus lucro em relação à produção, tá? Então você começa com um lucro pequeno, ele vai crescendo, 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 até ele chegar no momento de um nível de pico, ele atinge o máximo lucro possível em um determinado nível de produção e a partir daí ele começa a diminuir. Ah, mas por que ele começa a diminuir? Porque as curvas de custo elas costumam ter formato em U. Quando você começa a sua produção, e aí eu vou voltar lá no custo fixo, produzindo ou não produzindo, você já tem um custo fixo alto, tá? Queira ou não é custo, tá? Então, o seu custo total ele é a soma do seu custo fixo mais o custo variável. Ah, você produziu um pouquinho, você teve um custo variável pequenininho, mas você já começa com um custo fixo alto. Então, peraí. Se a equação do lucro é igual a
receita menos custo, e o custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável, entenda você que produzindo um pouquinho não vai resolver o seu problema, porque você já está começando com um custo muito alto. Se o seu custo é muito alto, logo o seu lucro vai ser muito pequeno, próximo a zero ou até mesmo negativo, tá? Nas primeiras unidades produzidas. E é isso que faz com que a curva de custo ela tenha aquele formato em U. Tá? Você começa com um custo muito alto, aqui, então imagine um gráfico aí onde você tem aí, na linha horizontal você tem a quantidade produzida e na linha vertical, na coluna vertical você tem o seu custo, né? Então você começa com a produção pequena e um custo muito alto. À medida que a sua produção vai aumentando, o seu custo ele vai diminuindo. Por que o seu custo vai diminuindo? Porque ele está sendo diluído nas unidades produzidas. Imagine você um frete. Você vai pedir para trazer um produto para você de São Paulo até Sinop, tá? Vai trazer em cima de um caminhão. E aí, gente, esse frete vai ficar barato? Imagina quantos litros de diesel esse caminhão consome de lá até aqui, tá? Aí não, você é revendedor, então você não vai comprar uma unidade só, você vai comprar 10 mil unidades. Opa, você lotou o caminhão, tá? O custo do combustível, do frete é o mesmo, para uma unidade ou para 20 mil unidades. Acontece que aquele custo total do frete você dilui em todas as unidades, assim que funciona. É por isso que à medida que você vai aumentando seu nível de produção, o custo ele vai sendo diluído, reduzido. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, ele está gravando. Ele vai sendo diluído nas unidades subsequentes à medida que você vai aumentando a sua produção, tá? Então, se o custo, aí você vai aumentando a sua produção de forma que você vai chegar num ponto de mínimo para o seu custo ali. Você vai chegar num custo bem reduzido, digamos assim, para cada unidade produzida, tá? Só que a partir do momento, de um determinado momento ali, o seu custo ele começa a aumentar de novo, tá? Que vai fazer com que, geometricamente, as curvas de custo elas tenham esse formato em U, tá? Custo médio variável, tá? Custo marginal, inclusive, que é o custo da próxima unidade produzida, tá? Marginal vem de margem, ou seja, próxima a unidade periférica, unidade adicional, né, que você está adicionando no seu processo produtivo. Então vai chegar um momento que o seu custo começa a aumentar de novo. Por quê? Porque você já atingiu o limite da capacidade produtiva da sua empresa, você já atingiu o limite, digamos assim, dos seus fatores de produção. Por exemplo, você tinha lá... Você tinha uma capacidade X limitada em termos de números de funcionários para trabalhar por hora, de máquinas funcionando, e toda máquina ela tem um limite de capacidade produtiva. Mas não, a minha demanda aumentou e agora eu vou ter que produzir uma unidade adicional. Só que para produzir aquela unidade adicional, você já vai ter que ligar uma outra máquina. Tá? Eu nem estou considerando o custo da máquina para você comprar outra máquina. Nem o custo de instalação elétrica dela. Eu estou considerando apenas o custo que você vai ter com o gasto adicional de energia elétrica daquela máquina só para produzir uma unidade e de mais um funcionário para operar aquela máquina. Então veja você que o custo dessa unidade adicional ele pode custar muito caro para você, pode não compensar. E é por isso que a gente tem que calcular corretamente todos os nossos custos. Para quê? Para que você não tenha prejuízo. Tá? Depois eu vou colocar uns vídeos adicionais para vocês aí, além desse conteúdo que a gente está vendo aqui, de um outro professor que eu vi uns vídeos no YouTube bem bacana, que dá inclusive exemplo de um amigo dele, de uma consultoria que ele prestou. Ele é contador, tá, esse professor, mas ele considera os custos de oportunidade. E um amigo dele tinha uma empresa lá, uma empresa pequena, né, com um faturamento pequenininho, de 50 mil reais por mês, em torno disso. E ele estava falando que, poxa, não estava sobrando dinheiro. Aí esse professor aí, ele começou a questionar, fazer algumas perguntas, né? E primeiro, esse barracão aqui, quanto você paga de aluguel para você mesmo? Aí, como assim? Para que pagar aluguel se o barracão é meu? Oxe, custo de oportunidade. Você está deixando de alugar esse barracão para outro. E outra coisa, quanto você está tirando de salário para você além do seu lucro? Nada. Poxa, como que não, cara? Outro custo de oportunidade. Você já tem um, tá?
que é o aluguel que você está abrindo mão. Você tem que pagar o aluguel, o seu negócio tem que pagar aluguel para você desse barracão aí. Tá? Quanto? No mínimo aquilo que alguém pagaria para alugar para você. Você está abrindo mão do seu tempo e trabalhando para você. Então você tem que receber o salário, porque você poderia estar pegando o seu tempo, empregando e trabalhando como funcionário para alguém. Você tem que ganhar dinheiro por isso. Tá? E começou a fazer um monte de pergunta. Tá, vamos lá. Como que está o seu nível de produção aqui? Eu não sei, eu sei que está estranho, porque aqui a gente produz muitas unidades aqui, mas não está sobrando dinheiro. Será que você não está extrapolando o seu limite de consumo? Será que a partir da enésima unidade produzida o seu custo não ficou muito pesado para você, não ficou muito mais alto? Aí ele deduziu isso aí porque o cara falou assim, cara, eu trabalho e não vejo a cor do dinheiro aqui, e a gente vende bastante. Tá estranho isso aqui. Quem cuida do caixa aqui do financeiro é minha mãe, mas pô, ela é de confiança e não está sobrando dinheiro. Vocês estão entendendo, gente? Tem que ser computado corretamente todos os custos da empresa. Muita gente não faz isso. Tá? Então vamos voltar aqui. Tá legal o áudio aí? Vocês estão ouvindo, gente? Áudio e vídeo? Tá tranquilo. Consegue me ver, né? Tá bom. Então voltando aqui, Marton e Heitor, daí a gente vai trabalhar e eu vou aplicar para vocês aí um exercício, tá? Então a gente vai fazer no Excel, olha aqui, ó, essa tabela 3.1, ela relaciona os custos, tá? Ela tá bem resumidinha, depois eu vou passar uma tabela mais completinha para vocês, de alguns custos aí que eu incrementei, olha só. Então aqui a gente tem uma simulação de 0 até 10. Tá vendo o custo fixo aqui? Mas não produzi nada, não interessa. Você vai ter que pagar a tarifa mínima de energia elétrica. Essa tarifa mínima ela já é um custo fixo, tá? Que é, vamos colocar isso, sei lá, tipo 50 kW, né? Seria um padrão bifásico com energia 220. Tá quanto? Vai estar em torno de R$100. Cara, você vai ter que pagar esses 100 conto aqui. Mas eu não consumi tudo isso de energia. Mas a concessionária não quer nem saber. Ela está ali fornecendo energia para você, está à sua disposição. Você não produziu nenhuma unidade, final do mês você vai ter que pagar energia. Mas água aqui, ó. Sei lá, o custo mínimo de água aqui, da tarifa mínima aqui é 25 metros cúbicos de água. Eu nem sei quanto que é, mas tudo bem. E é de R$50. Cara, se você não consumiu nada de água, ele vai te cobrar os R$50. Então, beleza, soma 100 de energia com mais 50 de água, você já tem 150 aqui só com isso. E o aluguel é 1.000, então você já tem 1.150. Tá vendo, gente? Independente do nível de produção, esse custo aqui a gente vai ter. É por isso que as empresas também falam em metas, né? Claro que não está relacionado só a cobrir custo fixo. Ninguém trabalha somente para pagar a conta, tá? Mas enfim, tem compromisso para honrar final do mês, gente. Vamos trabalhar, vamos produzir, vamos vender. Só que não é trabalhar e produzir e vender a doideira, doidado. Tem que calcular qual vai ser o nível que vai maximizar o seu lucro, ou seja, onde eu vou ter o custo mínimo, o ponto de mínimo de custo, tá? Isso aí é derivada, isso aí é tangente. Aqui a gente vai trabalhar com cálculo. Claro que de forma bem simples, né? Variando apenas utilizando o Excel, como a gente vai fazer um exercício depois, tá? E aí o custo variável, olha só. Bom, em 0 unidade eu não vou ter custo variável nenhum, porque afinal de contas eu não produzi nada. Mas o custo da primeira unidade é 10. Professor, se o custo da primeira unidade é 10, significa que o custo da unidade é 19? Não, claro que é 20, aliás. Não, claro que não. Ele vai ter que ser um pouquinho menor. Aqui você já começa a otimizar resultado, você já começa a escalar a sua produção. Aqui você começa, por exemplo, a aproveitar melhor o uso dos seus fatores de produção, como, por exemplo, mão de obra, máquinas, espaço. Estão entendendo, gente? Aqui eu dei, por exemplo, aquele exemplo do frete, né? Cada unidade que você coloca em cima do caminhão, o custo dela vai ser diluído no custo total do frete. E aí, por exemplo, é lógico que o custo das unidades subsequentes vão se tornar cada vez melhores, tá? Estou fazendo uma analogia simples aqui, só para ficar mais fácil de entender. Então, olha só, da primeira para a segunda você já teve R$1 de despesa a menos. Olha, menos dinheiro que sai do caixa da empresa, como se a empresa aumentasse o lucro dela, concordam? Porque afinal de contas, tá? Lucro é a diferença entre a receita total e o custo total, tá? Se o custo total está baixando aqui, o seu nível de lucro está aumentando. Beleza.
Se a gente fosse considerar um sistema linear, ó, a primeira seria 10, a segunda 20, a terceira 30, certo? Sim, só que não é linear. Não pode ser linear. Então, o sistema aqui, ele vai mostrar o quê? Da primeira para a terceira unidade, eu tive um ganho de R$5, uma economia de R$5. Por isso não é uma economia de escalas e escopo. Eu estou economizando, eu estou otimizando meus resultados à medida que a minha produção está aumentando, tá certo? Então, beleza, aqui eu já ganhei R$5, tá? Ó, da décima para a quarta, se fosse um sistema linear, eu teria o quê? R$40, mas não, eu tenho só 32 de custo, ou seja, aqui eu já estou ganhando R$8 e por aí vai, gente. Só que vai chegar um momento que o custo ele começa a aumentar e aí é onde você tem que tomar a decisão de parar a sua produção. Ah, mas a minha demanda aumentou, eu preciso continuar aumentando minha produção para atender o mercado. Você vai parar, você vai estudar algum sistema de otimizar a sua produção, abrindo uma outra unidade, você vai ter que fazer todo o estudo novamente, tá? Não mexer aqui para que você não tenha prejuízo. Isso dá uma outra maneira de trabalhar, se é viável ou não você abrir uma outra unidade, tá certo? Por que vocês acham, gente, que existe lojas grandes aí? Ah, ela fechou uma unidade. Fechou a unidade tal, da cidade tal, do estado tal. E aí quem não conhece, quem não é da área, a empresa está falindo. Quem é que já não teve essa percepção errada? Falam para mim. Pelo menos vocês já viram alguma situação similar? A empresa lá fechou uma unidade. Sim ou não? Com certeza. Recentemente um grande banco aí fechou várias unidades no país. Ah, é porque o banco não dá resultado? Não, cara. É porque ele quer ter um resultado ainda melhor. Ele viu que, puxa, o sistema bancário se modernizou e agora a gente está indo para o digital. Não está sendo viável você continuar com aquela agência aberta. Ele foi lá e fechou. É porque ela estava dando prejuízo? Não, é porque foi... levando em consideração o custo de oportunidade, para ela foi melhor fechar aquela empresa. Tá? Em algumas situações você vai ter que fazer algumas podas, alguns cortes. Estão entendendo, gente? Vamos voltar aqui. Podem perguntar, tá? Me digam aí se está tranquilo o conteúdo ou não. Ele é micro, tá? Economia industrial é micro, sim. A gente não foge da microeconomia. Acontece que aqui a gente foca na empresa, então esquece o comportamento do consumidor. A gente vai focar na empresa aqui, no negócio, dentro das quatro paredes aí da sua fábrica aí, tá bom? Então, beleza. A gente vai também levar em consideração o custo fixo médio, que você vai pegar esse custo fixo aqui e você vai diluir pelas unidades. Aqui, ó. Aqui você não teve nada porque você não produziu nada, mas daí produziu uma unidade, você pegou aquele custo fixo total e dividiu por essa uma unidade produzida. Deu 100. Aqui por 2, 100 dividido por 2, 50. E aí você vai diminuindo. Para quem olha somente para o custo fixo, fala, ele teria que produzir 10 unidades, né, que dele vai ter um menor custo fixo. Calma, não é assim que funciona. Aí o custo variável médio é a mesma coisa. Você pega esse custo variável aqui, vai dividindo pelas unidades. E aí você vai ter resultado nessa coluna aqui. O custo total, né? O custo total está aqui, ó. Você vai pegar o custo fixo, certo? 100, mais o custo variável de 10, que deu 110, certo? O custo médio, você vai pegar esse custo aqui, você vai dividir pela produção, certo? Ou seja, o custo médio, o custo total dividido pela produção. Ó, aqui deu quanto? Deu 110 dividido por 1, 110, certo? Aqui 119 dividido por 2 deu 59,5, R$ 59,50 e por aí vai. Ah, mas qual que é o custo marginal? Para que serve isso aqui? Gente, custo marginal vem de margem, ou seja, significa unidade adicional, próxima unidade, unidade subsequente. Cara, mas e aí? Compensa eu produzir uma unidade a mais? Aí depois a gente vai ter que colocar uma outra coluna aqui, eu tenho numa tabela que eu fiz, eu vou passar para vocês, que é da receita marginal. Aí eu vou ter que comparar o custo que essa unidade está dando para mim de despesa, para minha empresa, e eu vou ter que comparar com a receita que ela está me dando. A receita marginal, a grosso modo, só adiantando para os senhores, tá? É o faturamento que a empresa tem com a venda daquela unidade, tá?
Então, grosso modo falando, é o próprio preço do produto. Tá? Se você produz refrigerante e você vende a R$1 a lata, a sua receita marginal vai ser aquele próprio preço do refrigerante, o seu valor de venda é aquele R$1. Tá? Então, independente do nível de produção aqui, a receita marginal ela sempre vai ser a mesma. Tá? Só que quando que a gente vai descobrir onde você tem que parar de produzir? E aí você vai comparar a receita marginal com o custo marginal, porque elas vão ter que ser iguais. E naquele ponto ali, que vai ser um ponto geométrico, onde você compara esses dois custos, tá? Aliás, você compara o custo marginal com a receita marginal e você vê que eles se igualam, saiba que naquele nível de produção você vai ter o maior nível de lucro para sua empresa. E que se você for teimoso e continuar produzindo, tá? Você vai quebrar a cara. Por quê? Porque o seu custo vai começar a aumentar. O seu custo marginal vai ser maior que a receita marginal. Ou seja, o custo que você vai ter de produzir a próxima unidade ele vai superar a receita, tá? Que aquele bem que você está produzindo para vender, ele está dando para sua empresa. E aí o seu lucro que está aqui, ele começa a ficar isso aqui, 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 começa a apertar, apertar. E é o que o camarada lá falou, né? O dia que o professor daquele vídeo, depois eu vou colocar para vocês, compartilhar o vídeo para vocês verem, que ele entrevistou o amigo dele, isso aí foi fato, foi verídico mesmo, e o amigo dele, poxa, cara, mas eu não tô entendendo, bicho. Tudo bem que aqui é uma empresa familiar, a gente tem um faturamento aí em torno de R$50 mil, e eu não vejo a cor do dinheiro. E a gente produz bastante, a gente vende bastante. Aí é que tá, cara, você tá matando o seu negócio. Você tá produzindo bastante, só que você tá tendo um custo muito alto ali, ó, com mão de obra, ou aqueles funcionários a mais que estão trabalhando ali, o seu lucro está sendo usado para pagar o salário deles. Só para, de repente, levantar um exemplo. Talvez o problema ali não seja a máquina, tá? Talvez seja funcionário. Tá? Ou para quem paga aluguel, de repente o cara tá pagando aluguel de um barracão ali, de uma loja que não está compensando o negócio. Então parte do lucro dele está indo embora com aquele aluguel. Então tem que ser computado corretamente todos esses custos aí. Tem que fazer planilha, sim. É claro que hoje tem uns softwarezinhos aí que fazem tudo isso aí, mas pode ser feito uma planilha mesmo, de forma manual. Mas a gente tem que considerar todos eles, não adianta, tá? E valores reais. Para a gente conseguir ter um mapa do nosso negócio, enxergar ali e falar, caramba, aqui tá zica, não compensa continuar produzindo. Eu vou parar minha produção aqui, ó. Tá? É aqui que vai dar o melhor resultado para mim e pronto. Eu não quero tomar ferro, não quero tomar prejuízo. Tá? E aí a gente vai fazendo esse exercício aí. Aqui, ó. Aqui tem o gráfico que ilustra para a gente esse comportamento. Tá vendo aqui, ó, o formato, gente? Estão vendo o formato das curvas de custo? Eles vão ter esse formato em U, ó. Aqui o custo marginal aqui, ó. Ele começa com o custo alto aqui, ó. Aqui esse C é de custo, o que é quantidade. Então é o custo das quantidades produzidas. Aqui, ó, 0 unidade, 1 unidade, tal. A gente continua com um custo muito bem alto. Depois esse custo ele vai sendo diluído à medida que a produção, as quantidades produzidas vão aumentando. Até chegar nesse ponto de mínimo, ó. O mínimo custo possível vai dar o máximo lucro possível do seu negócio, tá? Mas que a partir daqui, se você quiser continuar produzindo, para de produzir, cara. Para, porque em vez de você maximizar o lucro, você vai começar a ter prejuízo, a trabalhar na região de prejuízo, tá? Então a gente vai ter que levar em consideração aí, tá certo? Aqui são as equações, né? Por exemplo, derivada aqui, ó, derivada é apenas a variação que a gente vai fazer na planilha, ele variando de unidade para unidade. Ó, D do que? Derivada é quantidade, né? Aqui, ó. Aqui a gente tem o custo C, o custo da quantidade em relação à própria quantidade produzida. Isso aqui a gente vai fazer de uma forma bem simples lá na tabela, tá? Isso a curto prazo. No longo prazo ele considera que todos os custos são variáveis. Por que todos os custos são variáveis? Porque tudo vai mudar, gente. Tudo tem reajuste. O contrato de aluguel vai ser reajustado. A tarifa da energia elétrica já não vai ser a mesma. Vocês viram aí que a gente teve mais de um reajuste. Eu nem sei quantos reajustes a gente teve. Eu acho que uns 2 ou 3 ou até mais. Tá? Em menos de um ano da tarifa elétrica.
Ah, quem trabalha com comida, vocês viram tanto que o gás aumentou? E não foi apenas uma ou duas vezes, não, várias vezes. Então, queira ou não, os custos eles vão aumentar, gente. De um ano para o outro, você já pode considerar, vai ter diferença de custo, tá? Então, assim, do médio ao longo prazo, todos os custos são variáveis, já não tem mais custo fixo, gente, não tem. Tá? Ó, grosso modo, o que eu queria passar para vocês é isso aqui, ó. Aqui depois ele trabalha um pouco com monopólio. O monopólio é um caso à parte, ele é um pouco diferente, porque o monopólio, claro que ele vai fixar uma quantidade máxima onde ele vai produzir e vai ofertar, só que a diferença do monopólio para a concorrência perfeita é que aqui o camarada ele controla preço, né? Só que ele é um negócio tão filho da mãe que além de controlar preço, ele vai controlar a quantidade também, né? E aí, ou seja, a gente acaba pagando por um preço fora do preço de mercado. Aí acaba entrando política do governo, política de regulação, né? Eu não sei se vocês já leram alguma coisa sobre, por exemplo, preços livres e preços controlados, né? Chamado de preços regulados, onde o governo ele acaba regulando o preço de alguns itens, alguns bens, alguns serviços que são considerados essenciais, né? Bens ou serviços esses que são produzidos e ofertados por empresas monopolistas, ou seja, é apenas uma empresa ofertando aquele bem ou aquele serviço, seja a nível nacional ou seja na região local, né? Estamos falando de área geográfica. Aí ele vai trabalhar de um modo um pouco diferente, mas de um modo geral sempre vai tanto a empresa que atua no segmento de concorrência perfeita, que na verdade eu não gosto de chamar de concorrência perfeita, eu prefiro chamar mercado competitivo, tá? Sempre, quando se trabalha em margem de lucro, identificar e a empresa visa o maior lucro possível, ela sempre vai ter que fazer esse controle. Seja empresa do mercado competitivo, segmento do mercado competitivo, ou seja uma empresa monopolista. Identificar qual vai ser o nível de produção que vai trazer o maior retorno possível para a empresa. A partir daí, meu amigo, corta a produção, para de produzir. Porque senão o lucro ele vai começar a diminuir. A empresa vai ver que ela vai estar trabalhando à toa, vai estar trabalhando mais para ter um resultado menor. Tá? É meio estranho isso, gente, mas é assim que funciona. Quando a gente pega esses resultados aí e aplica na prática, é isso que a gente vê. Tá? Não é à toa, como esse exemplo que eu acabei de citar aí do amigo lá do professor que prestou consultoria para ele, a gente vê por aí, tá? De repente a empresa estava funcionando ali e fechou as portas. Por quê? Faltou gestão. E aí o empresário começa a culpar o mercado, começa isso e aquilo, e ter assim, um monte de críticas, quando muito na verdade o erro foi dele, só que ele não sabia, por falta de informação, ou de repente até por falta de interesse, ele não aplicou uma gestão correta de custos no negócio dele. Isso deve ser feito. Tanto é, gente, que existe uma disciplina de economia chamada de, não sei se os senhores já ouviram falar, análise de sobrevivência, que ela se preocupa justamente isso, em estudar o tempo de sobrevivência das empresas. Tá? Por quê? Porque existe uma preocupação, caramba, tem tanta empresa que é aberta e de repente em pouco tempo ela fecha as portas. Por quê, né? Onde é que está o problema? Não está tendo demanda? Não tem mercado consumidor? Ah, é o problema da concorrência? Será? Será mesmo que a gente pode culpar o mercado? Pode culpar a demanda? Sendo que o consumo não para de aumentar, porque afinal de contas o consumo está relacionado com o crescimento populacional e a população está só que explode a uma taxa progressiva, exponencial. Se vocês entrarem no site do IBGE, população, né? E baixa uma série histórica do crescimento da população do Brasil, a cada ano que você vê é que a taxa de crescimento ela vai aumentando cada vez mais, à medida que o tempo vai passando e uma menor unidade de tempo possível, tá? A taxa instantânea de crescimento é cada vez maior, é literalmente uma equação exponencial. Ah, beleza, tem tanta gente assim e o mercado está sendo reduzido? Será que é isso? Eu acho que não. Porque como o colega lá falou, né, experiência prática dele, nossa, a gente vende aqui, vende bastante, tem um faturamento legal e não está sobrando dinheiro. Não pode ser o mercado, então. Aliás, não pode ser o problema da demanda, né?
é bem provável que o problema seja interno. E aí é que vem a economia industrial, traz essas ferramentas que são da microeconomia para estar auxiliando, ajudando aí o empreendedor a tomar as suas melhores decisões em termos de alocação de recursos, porque afinal de contas a economia ela estuda o que basicamente? Não é o problema da escassez, que é, digamos assim, em essência o problema fundamental da economia enquanto ciência. Não é isso que vocês aprenderam lá desde o primeiro semestre da disciplina de Introdução à Economia? Acho que foi isso, não foi? Me corrija se estiverem errado, se eu estiver errado, mas pelo menos eu aprendi assim, tá? As necessidades humanas elas são ilimitadas, porém os recursos disponíveis eles são escassos, beleza? Então eu vou ter que me preocupar em produzir tendo o menor desperdício possível. Tendo o menor desperdício possível, eu vou ter o maior lucro possível, porque afinal de contas, tá, a lucratividade da empresa está relacionada entre a diferença, tá, da receita e do custo. E é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai igualar a receita marginal, custo marginal. Os dois são iguais? Beleza. Isso vai estar relacionado a um nível de produção. É aquele nível de produção que eu vou escolher para mim produzir. Claro, considerando-se os custos atuais. Todos os custos, né? Para o ano que vem. Para o ano que vem a conversa muda, porque os custos vão mudar, né? Então o nível de produção, consequentemente, não vai ser o mesmo. Mas para esse momento aqui, de agora, dada essa estrutura de custo, esses custos, tá? Ele está me mostrando, a planilha está me mostrando que eu tenho que produzir X unidades, então é X unidades que eu vou produzir, tá? Eu não vou produzir mais que isso porque eu sei que o meu lucro vai cair. E pronto, simples assim. Foi claro, gente? Bom, beleza, gente, tá? Leiam esse capítulo 3 desse livro. Acho que todos vocês têm ele. Eu enviei lá no grupo do WhatsApp, né? Tem também? Beleza. Deixei lá o link. Tá? Então leiam esse terceiro capítulo aí. Aí eu vou fazer o upload aqui de alguns vídeos, tá? Eu já trabalhei esse exemplo aí. Eu já trabalhei com produção de vocês podem trabalhar com o que vocês quiserem, tá? Eu fiz lá para os alunos da turma anterior com produção um exemplo bem simples de produção de massa de pizza para revenda, mas depois eu vou passar uma atividade onde você vai criar um negócio, tá? Então imagine alguma coisa que você quer produzir para você vender, tá? Algum produto aí, algum bem que você vai produzir, você vai montar lá uma fabricazinha de alguma coisa e você vai produzir para você vender, tá? E aí a gente vai levantar corretamente os custos de produção desse produto, tá? E vamos colocar lá para descobrir qual o nível de produção que vai otimizar os resultados de vocês. Tá bom, gente? Tá? Peço uma gentileza, dê um puxão de orelha nos demais alunos, tá? Vão ficar com falta por não ter assistido a live de hoje. Tá bom, gente? Um abração aí, me coloco à disposição, caso tiverem dúvidas, pode mandar uma mensagem via WhatsApp. Obrigado igualmente aí. Bom dia para vocês.